Então, vamos iniciar aqui a nossa segunda aula do software CIP 3D. Vocês devem estar aí visualizando a partir desse momento a minha área de trabalho, onde eu trago aquele arquivo, né, que nós fizemos. Na verdade, a gente fez uma abertura de arquivo e a partir de um arquivo novo, nós trabalhamos principalmente na janela de dados gerais, só para retornar, né? Nós fizemos uma parte bem grande de configurações na nossa primeira aula, principalmente sobre os recursos do menu Obra Dados Gerais. A ideia é preparar, né, o nosso arquivo, configurar o nosso arquivo da melhor maneira possível, para uma vez ele estando configurado, a gente trabalhar principalmente com as mesmas opções. Então, nossa primeira aula foi abrir o arquivo, fazer a configuração da janela de dados gerais e numa segunda etapa, né, nós trabalhamos com a visualização de algumas importações. Uma importação a partir de um arquivo DXF-DWG. Não sei se vocês recordam, mas nós importamos a torre elétrica e depois eu fiz para critério de exemplo, a importação de um arquivo TXT, trazendo o toroide. Toroide esse que vocês estão visualizando a partir de agora. Essa é o exemplo, né, do toroide que vem no arquivo TXT. Essa obra aí, esse toroide, parece um pneu, né? Tem um formato assim de como se fosse um pneu. A ideia hoje é trabalhar usando recursos do próprio software, desenhando, né, a partir das opções do próprio software. É claro que antes de desenhar, eu vou ensinar vocês a trabalhar primeiramente na otimização da biblioteca. Por que eu vou ensinar vocês a trabalharem na otimização da biblioteca? Porque o software, né, não sei se vocês se recordam, ele é um software espanhol que é comercializado para mais de 70 países. Então, de cara, não vem a biblioteca da maioria desses países. Então, se você tentar lançar um perfil, eu vou fazer um mezanino, eu vou trabalhar com os perfis da Gerdau. Esses perfis não estão configurados automaticamente. Por quê? O pessoal da CIP, ela mantém um padrão de perfis que estão habilitados, mas você, né, vai visualizar que esses perfis são mais da Europa, são mais perfis americanos. Nós do Brasil, antes de iniciarmos o nosso trabalho, vamos precisar o quê? Fazer a customização da nossa biblioteca. É claro que uma vez que a gente fizer isso, eu já vou procurar ensinar para vocês como deixar isso como um padrão. Imagina toda obra você ter que abrir e você ter que buscar os seus perfis. Isso daria muito trabalho. Apesar que não é trabalhoso, vocês vão visualizar aqui comigo que não dá nenhum tipo de trabalho fazer esse tipo de configuração. Mas é claro, se você puder economizar tempo já deixando a biblioteca que você sempre usa como padrão, isso será excelente, tá bom? Primeiramente eu vou apagar essa estrutura que está aqui, né? Se eu tivesse feito logo que eu exportei, eu tivesse usado o desfazer, eu já poderia até desfazer essa exportação. Como eu não fiz, eu vou apagar a estrutura. Vou dar uma dica relacionada às estruturas, né? Toda vez que você lança ou que você importa linhas ou barras, no extremo dessas barras, o software gera o nó. Toda barra é formada nas suas extremidades por nó. E uma ótima opção para você apagar a estrutura é apagar os seus nós. Porque se você apaga a barra, o software não apaga o nó. Agora, se você apaga o nó, o software apaga a barra também. Olha o exemplo que eu vou fazer. Ó. Se eu for apagar a barra, ó, barra, então lá no menu superior barra, eu encontro o apagar. Quando eu apago uma barra, ó, seleciono ela, confirmo com o botão direito, ó,
Eu posso apagar barras, ó, mas o nó dela não apaga, ó. Você pode até abrir uma janela, ó. Os nós, ó, não serão apagados, tá? E aí é um problema, porque nós que ficam, ó, fora da estrutura, né, eles geram erros, tá bom? Agora, se você apagar o nó, a barra é apagada também. Então, olha que interessante, né? Às vezes é mais fácil você apagar o nó. Entra em nó, apagar. Saiba que você pode abrir janelas para apagar para selecionar as opções. Se você abrir uma janela da esquerda, então aqui, ó, da esquerda para a direita, o software ele vai pegar quem você selecionar por inteiro. Se você pegar da direita para a esquerda, quem ele cruzar, ele seleciona, tá bom? Ó, confirmo com o botão direito e ele apaga, tá bom? Isso é o que ocorre quando nós queremos apagar a estrutura. A melhor maneira de apagar a estrutura é apagando os seus nós, tá bom? Uma vez que eu apaguei a estrutura, o meu arquivo está totalmente em branco, tá bom? Ele perde inicialmente as referências porque eu estou num recurso de apagar. Quando eu for lançar um novo nó, uma nova barra, ele volta a apresentar para mim as linhas de referência, tá ok? Como eu disse, antes de começar a desenhar, nós vamos fazer uma pequena configuração para a seleção dos tipos de perfil que a gente vai deixar como padrão. O bom é fazer isso antes de começar a desenhar. Você já seleciona, né, os fabricantes e os fornecedores que você costuma trabalhar. E a partir do momento que eles já estão carregados, é uma janela única, facilita na hora de você procurar o perfil que você quer. Claro que se você esqueci um determinado perfil, eu posso ter a possibilidade de procurar ele dentro da própria janela barras? Pode. É um pouco mais trabalhoso, você vai visualizar, mas você tem essa total possibilidade, tá bom? Nós temos no menu obra, então vamos retornar aqui, ó, obra. Nós temos na última opção do meu menu obra, a opção de gestão da biblioteca de perfil. Então entra no menu obra, gestão da biblioteca de perfil e ele abre para a gente a janelinha gestão da biblioteca de perfil. Nós vamos utilizar a opção importar séries pré-definidas. E aí a gente já vai importar a biblioteca da Gerdau, aí a gente já vai importar a biblioteca da Assominas, já vamos importar, né, a maioria dos perfis que a gente vai utilizar, tá bom? Então, uma vez que eu entrar em importar séries de perfis, ó, eu vou clicar em importar séries de perfis, o software vai me abrir todos os fornecedores que ele tem cadastrado. Todos os fornecedores estão aqui, ó. Toda vez que você abre o software, nós temos aqui, ó, as opções de trabalhar com várias bibliotecas. Olha aqui, ó, eu tenho a Sindar, Assominas, Assotubo, ArcelorMittal, tem também aqui, ó, Gerdau, tem do Instituto Argentino, tem de madeira, tem a Tecnometal Brasil, Tecnosteel, Usiminas, VIM do Brasil. Essas são as bibliotecas, tá bom? Isso daqui já é o padrão do software que está cadastrado pelo próprio desenvolvedor.
Tá? Caso você tenha um fornecedor específico, aí eu vou ensinar onde você pode importar um fornecedor específico, tá bom? Se não está nessa lista, significa que você tem que importar. Essa é a biblioteca de perfis e de fornecedores que está disponível na versão para o Brasil. Eu gosto de trabalhar com alguns fornecedores já carregados, já pré-estabelecidos. Um deles é a Assominas. Então o que eu vou fazer? Eu pego nesta janela, seleciono aqui, ó, Assominas. Você clica para selecionar, tá vendo aqui, ó? Ao clicar, ele abre aqui embaixo, ó, uma janelinha pedindo para você selecionar, ó, qual perfil que você quer levar. Você quer levar a biblioteca I e quer levar a biblioteca H? Ah, eu quero. Então o que você faz? Deixa selecionado as duas opções e aceita. Então agora você vai importar a Assominas. Ah, eu quero também trabalhar com os perfis da Gerdau. Então vai aqui, ó, na Gerdau. Olha, como a biblioteca de perfis da Gerdau é maior, é claro que ele vai abrir uma janela maior com opções. Então presta atenção na diferença, ó. Quando você selecionar Gerdau, as opções são mais opções. Por exemplo, ele vai ter a cantoneira, ele vai ter o perfil U, a barra quadrada, o perfil I, a barra redonda e o perfil T, ó, e esse BC que é uma chapa. Então você escolhe o que você quer levar. Além de laminado, nessa biblioteca da Gerdau, ele ainda tem chapa soldada, tá vendo aqui, ó? Que são as barras redondas. Tá? Ah, eu quero levar todos eles. Aceito. Então, o que eu já fiz? Já habilitei Assominas, já habilitei Gerdau. Tem muita coisa dobrada da Gerdau. Tem muito perfil da Gerdau que é dobrado. Só que ele não está com o nome de Gerdau. É interessante essa opção, né? A maioria dos perfis dobrados da Gerdau está numa biblioteca chamada Tecnometal Brasil. Então, temos também que habilitar a opção Tecnometal Brasil e escolher os dobrados. Então, eu vou pegar aqui, ó, Tecnometal Brasil, habilito. E ele vai me trazer aqui, ó, os laminados dessa Tecnometal Brasil, os chapa de aço soldado da Tecnometal Brasil e os dobrados, que são o Z, o Cartola, o U e o U enrijecido, né? Ou C enrijecido, aquele 127, o que a gente usa para fazer terça. Então aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó, esses daqui eu não quero importar, porque eu já peguei da outra biblioteca lá. Esses daqui eu também não quero, então o que você não quer, você desabilita. Agora, os dobrados, eu vou precisar deles, né? Para fazer terça, para fazer banzo. Ó, então, eu já deixo habilitado essas opções. Aceito. No mínimo, estas 3 bibliotecas eu aconselharia vocês pegarem, tá? Aí é claro, eu trabalho muito com tubos. Então talvez seja interessante buscar a Assotubo, né? Tubo circular, tubo quadrado, tá? Eu tenho uma preferência em trabalhar com os perfis tubulares da V&M do Brasil. Então também tem aqui, ó, os tubulares da V&M do Brasil e assim sucessivamente, tá bom? Escolheu os perfis, você está importando a sua série de perfis.
Uma vez que você fez isso, aceita. Deseja importar os perfis que você selecionou? Sim. Acontece às vezes de ter alguns perfis onde a biblioteca tem o mesmo nome. Aí ele vai te perguntar assim, ó, substituir a série existente pela que você importou? Sim, você vai substituir, tá bom? Porque senão você não importa a sua biblioteca. Vou dar aceitar para todas aquelas que ele vai substituir. Ó, sim. Então você acabou de fazer com que a sua biblioteca tenha todos esses perfis. Todos os perfis aí que a gente introduziu já fazem parte da nossa biblioteca. Só para você terem uma ideia, ó, vou dar aqui aceitar. Vou buscar a nossa biblioteca. Então, vou aqui no menu, ó, barra nova. Quando eu entrar em barra nova, perceba que o software tem uma barra padrão, a IP80. Essa barra padrão, ela é a primeira barra que o software puxa, é um perfil I europeu, tá bom? Mas se você clica nesse nome barra IP80, o software vai te abrir, ó, a janela descrever. É dentro da janela descrever que você vai visualizar as bibliotecas que a gente acabou de importar. Ó, por exemplo, o perfil I, ó, o W150 por 13, o 310, o 400, ó, tá tudo aqui. Ó, se você buscar também os perfis agora dobrados, ó, tá tudo aqui, ó. Então, agora, uma vez que eu utilizei a gestão da biblioteca, ele me trouxe aqui, ó, a possibilidade de eu trabalhar com os perfis do Brasil, ó. Perfil dobrado da Gerdau, ó. Então, quando a gente faz essa parte de gestão da biblioteca, até importante novamente, só para critério de informação, né? Uma vez que você faz a gestão da biblioteca, trabalha com o menu obra, gestão da biblioteca, uma vez que você fez em uma obra, essa gestão está para todas as obras que foram feitas nessa máquina, tá? Então, todas as vezes agora que você abrir uma nova obra, a gestão da biblioteca vai seguir o padrão que nós acabamos de fazer. Todas as importações que nós fizemos. Nós vamos começar a trabalhar desenhando a nossa estrutura. Você deve já estar visualizando, né, que o software traz aqui os três eixos, né, as três linhas de eixo. Esses eixos, eles são os eixos que vão servir de referência inicialmente para a gente desenhar. Eles estão baseados num eixo que está aqui no canto inferior esquerdo da minha tela. Este eixo, ele tem o nome de eixo global da obra. Ele é muito importante, mas ele não é o único sistema de eixos. Vai haver outros sistemas. Então, inicialmente a gente vai trabalhar para começar aqui os nossos primeiros desenhos, pegando ele como referência, o eixo global da obra. Notem que o software está numa visualização em 3D. É por isso que ele recebe o nome de CIP 3D, de metálicas 3D. Se você não tem dificuldade em desenhar em 3D, sem problema nenhum. Se você quiser já começar a desenhar, o software está aí totalmente à sua disposição.
Agora tem pessoas que têm uma certa dificuldade de iniciar desenhando em 3D. E se você quiser, a partir do menu Vista, o software vai permitir que você abra vistas em 2D para te facilitar o seu trabalho. Então você pode, antes mesmo de iniciar o seu desenho, já abrir uma vista em 2D e a partir dessa vista em 2D você facilita muito o trabalho se você não tem o costume de desenhar em 3D. Eu vou abrir uma vista 2D, primeiramente já para me facilitar na hora de desenhar as barras e até mesmo para você aprender, né, como desenhar, como abrir novas vistas. A vista ela é muito importante também, porque será a partir da vista que nós vamos gerar os nossos desenhos. Então a criação de vista ela vai ser importante a gente aprender. Então eu vou clicar, ó, menu Vista, opção Abrir Nova. Ao clicar em Vista Abrir Nova, o software me apresenta a janela Vista Nova. Notem que o software tem 5 possibilidades para abrir uma vista. Você pode abrir a vista a partir de um plano ortogonal ao eixo X, Y ou Z. Você pode abrir uma vista de um plano, você pode abrir uma nova vista 3D e assim sucessivamente. Notem também, ó, que conforme você já seleciona uma opção, ali na visualização amarelinha, o software já te dá uma ideia, ó, de como trabalhar para criar essa vista. Inicialmente, do jeito que a obra está, nós só temos uma opção de trabalho, tá? É o Vista 2D de um plano ortogonal ao eixo X, Y ou Z, porque são os eixos que estão sendo apresentados. Fora o eixo X, Y ou Z, não tem mais nada na obra. Então nós só temos essa possibilidade de trabalho inicialmente. Notem que na região amarela ele fala: ao selecionar o Vista 2D de um plano ortogonal ao eixo X, Y ou Z, você vai precisar selecionar duas linhas para definir um plano. Essas linhas devem ter um ponto de cruzamento ou serem paralelas. Paralelas nós não temos, mas nós temos linhas que estão se cruzando. Então eu vou clicar em aceitar e preciso selecionar duas linhas. Sempre que o software te pedir uma seleção de linha, seja linha de referência ou linha de um plano, dê início sempre pela linha que vai dar origem à altura, né? A altura, ao pé direito da sua edificação. No nosso caso aqui é o eixo Z. Então eu sempre costumo pegar pelo eixo Z, porque evita de eu desenhar a estrutura deitada, de ponta cabeça, de alguma maneira errada. Então, ó, eu já paro o meu cursor do mouse no eixo Z e clico. E aí tanto faz se você pegar a opção agora X ou Y. Eu vou pegar a Y, ó. Então paro de novo o cursor do mouse em cima da Y e clico. O software vai me pedir um nome para essa janela. Eu vou chamar de 2D Frente. Escreveu 2D Frente, clica em aceitar, você já tem a visualização da frente aberta. Acabei de abrir a vista da frente, ela já fica à minha disposição. Caso você queira voltar a visualizar a vista 3D, pelo próprio menu Vista, você encontra a opção 3D. Parou o cursor em cima do nome, clicou, volta a visualizar a vista 3D e assim sucessivamente. Perceba que ele tem alguns comandinhos interessantes, ó. O Ctrl mais o Tab
Ou o Ctrl Shift mais Tab permite você ir alternando também as visualizações. Olha, Ctrl Shift do teclado mais o Tab, ó. O Ctrl e o Shift selecionado, aí você aperta o Tab, ele altera, ó. 2D frente, vista 3D. Também tem um recurso bastante interessante, caso vocês queiram trabalhar com ele. É a visualização por mosaico. O software ele tem o mosaico horizontal, uma janela em cima da outra. E tem o mais utilizado, sem sombra de dúvida, que é o mosaico vertical. Então lá no menu Vista, Mosaico Vertical ou Vista Mosaico Horizontal é os mais utilizados, tá bom? Essas vistas que nós estamos abrindo aqui, elas são como janelas do Windows. Você pode perceber ali, ó, que você tem o minimizar, você tem o maximizar. Tomem cuidado com o fechar. Por quê? Você acabou de abrir uma vista, ó, a vista 2D frente. Caso você feche ela, ó, ela deixa de existir. Se você fechar uma vista, você exclui ela. Não tem mais a vista 2D, ó. Aí agora tem que abrir a vista 2D de novo, ó. Se você apagar uma vista, se você fechar uma vista, você apaga essa vista, tá bom? Ó. E aí para voltar a abrir ela, para voltar a visualizar ela, tem que abrir ela novamente, tá? A única vista que você não vai conseguir fechar é a vista 3D. Esta o software não permite, ó, que você feche. Esta janela não pode ser fechada. Agora, todas as outras vistas 2D que você criar, essa se você fechar, o software vai excluir essa vista. Tá bom? Então tomem cuidado. Uma vez que você abrir uma vista, se você fechar, ela será excluída, tá? Então você tem os menus, as opções de mosaicos que podem te ajudar e você pode escolher uma vista também que você queira trabalhar e já deixar esta vista aberta à sua disposição para você desenhar. Tem algumas opções que eu quero apresentar para vocês antes mesmo de começar a desenhar. Por quê? Porque algumas dessas opções são importantíssimos para a gente conseguir uma melhor qualidade, uma melhor precisão na hora de trabalhar. Tá? E essas configurações elas só vão ficar disponíveis a partir mesmo desses ícones na parte superior. Tá? Então, tem muito recurso aqui que só está disponível a partir de ícones. Um exemplo é, se eu quero desenhar ortogonal, nós vamos desenhar ortogonal habilitando este ícone, ó. Aqui desenha ortogonalmente. Agora ele vai desenhar ortogonal. Ao clicar novamente, ele desabilita e assim sucessivamente, tá bom? Um outro botão que é muito interessante, né? Um outro botãozinho que fica na parte superior aqui que pode te auxiliar bastante é um botãozinho das referências aos objetos. Tá vendo esse quadradinho aqui em cima? Este daqui sempre você tem que deixar ele habilitado. E eu ainda vou fazer o seguinte, ó, eu vou em cima dele e clico sobre ele. Esse daqui é como se fosse o OSNAP do nosso software. Veja, ele tem o intersecção, ele tem o perpendicular, ele tem o ponto médio, ele tem os rastreamentos.
Então, quanto mais opções você habilitar aqui, melhor, mais precisão você terá. Esse daqui, eu costumo sempre comentar para o pessoal, esse daqui deixa ele sempre habilitado, tá? Sem ele estar habilitado, dificulta bastante o início do nosso trabalho, tá? Então, ó, o referências ao objeto. O referências ao objeto é interessante, né? Que ele tem o F2 que desabilita e habilita, ó. Mas sempre deixa ele habilitado, tá? O ortogonal também tem um atalho, ó, Ctrl O. Então, se você pressionar Ctrl O, ele habilita e desabilita, tá? O ortogonal eu costumo deixar inicialmente ele desabilitado, principalmente porque eu vou desenhar um galpão de duas águas. Então eu vou ter um desenho inclinado. Se você deixar o ortogonal habilitado, você não consegue desenhar essa barra inclinada. É interessante isso daí, né? Então não deixa habilitado por enquanto o ortogonal, tá? Depois a gente pode habilitar, desabilitar para melhor trabalhar, ó. Ctrl O habilita, Ctrl O desabilita. Do lado do referências ao objeto, também tem um outro botão muito interessante. O permite cotar ao introduzir cada elemento é o recurso do software CIP 3D que permite que você lance uma barra e já determine o tamanho, né, o comprimento dessa barra. Ou ao lançar uma próxima barra, se você não pegar um nó existente, a quantos metros desse nó, ou qual a distância desse nó que você quer desenhar, é pelo permite cotar que a gente vai conseguir introduzir esse tipo de informação. Então, o permite cotar, nessas últimas duas versões, né, a 19 e a 20, ele já vem habilitado. Então você já desenha uma barra e ao desenhar essa barra, o software já vai te pedir o comprimento dessa barra. É interessante esse nosso recurso, porque se você já sabe as medidas, às vezes é interessante você... Ah, eu tenho um mezanino, eu vou fazer um mezanino de 2,80 de altura por 5 de comprimento e 5 de largura. Então você já sabe. Você já pode sair desenhando com as dimensões que você quer, tá? Vai existir uma outra maneira de trabalho. Eu vou explicar uma outra maneira de trabalho que é com esta opção aqui desabilitada. Ó, o permite cotar está habilitado. Eu vou em cima dele e desabilito. Pronto, ó. Quando você faz isso, o que você está criando? Você está criando uma maneira de desenhar e nesse momento você vai desenhar sem dar as medidas, sem dar os comprimentos da sua barra. Poxa, mas isso então é ruim, né? Você pode comentar aí para mim. Pô, isso aí não é interessante. Para que eu faria isso, né? Eu vou desenhar dessa maneira inicialmente. Depois que eu desenhar, eu vou mostrar como eu coloco os tamanhos da nossa barra. E aí eu explico o porquê que eu estou fazendo isso, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de como pode ser as opções para desenhar. Então, inicialmente, eu abri a vista 2D. Tá vendo aqui, ó, vista 2D e desabilitei o permite cotar ao introduzir cada elemento. Agora eu vou começar a desenhar minhas barras, tá? Lembrando que o scroll do seu mouse permite você dar zoom. Se você pressionar rodando aí, ó, o scroll do seu mouse, ele vai permitir você mexer também com a tela, tá bom? Isso é o scroll do mouse que vai te dar esse tipo de permissão. Vou começar a desenhar. Então vamos lá. Para desenhar uma barra,
Nosso menu é o menu barra nova. Perceba que ao entrar no menu barra nova, conforme eu abrir esse novo arquivo, né? Mesmo tendo feito uma customização num arquivo anterior, olha quem ele já me traz à disposição. Um perfil do Brasil. Ele tá o que? Ele passou a entender que eu tenho uma customização feita. Olha, o Wagner costuma ter aí, ó, perfil do Brasil. Então ele já começa a apresentar para mim quem? Perfis do Brasil, tá bom? Eu poderia iniciar já desenhando, ó, com uma barra 150 por 13. Ou, se não é essa a barra que eu quero, se não é esse o perfil que eu quero, eu clico em cima desse nome aqui, ó, e ele vai abrir para mim a janela, perdão, descrever. Eu vou comentar um pouco sobre a janela descrever, porque ela é uma janela também muito importante para a gente. E aqui dentro da janela descrever, ela traz uma série de módulos que só estão disponíveis a partir dessa janela, tá? A janela descrever, ela é dividida em tipo de elemento estrutural. Uma vez que você escolher o elemento estrutural, você vai ter o tipo de material e seção. E além disso, ainda vai ter os dados adicionais. Vou começar pelo tipo de elemento estrutural. Vocês devem saber que o software tem módulos que são vendidos separadamente. O software tem módulos de vigas, então por isso que em tipos de elemento estrutural nós temos a opção viga, porque o software CIP 3D tem viga de madeira e tem viga de concreto. Isto é um módulo vendido separadamente. Tanto a viga de madeira como a viga de concreto são módulos vendidos separadamente. Você precisa ter o módulo para trabalhar. Aqui ele vai calcular, vai dimensionar e vai detalhar igual ao CIPECAD, que é o nosso software de estrutura em concreto armado. Então ele vai dimensionar vigas em concreto armado, ó, com as suas armaduras. É um módulo de viga de concreto armado ou um módulo de viga de madeira, né? Nesse caso não tem detalhamento de armadura. Além do módulo de viga de concreto armado e do módulo de viga de madeira, em tipo de elemento estrutural eu encontro pilar. O software também tem pilar de concreto armado. É importante saber, né, que é o módulo de pilar de concreto armado. O módulo de pilar de concreto armado e ele tem um outro módulo, o pilar de seção mista. Também um outro módulo vendido separadamente. O que é o pilar de seção mista? O pilar de seção mista é perfil I de aço laminado, embutido em pilar de concreto quadrado ou circular. Ou pode ser também perfil tubular preenchido de concreto, com ou sem armadura. Nessas opções de módulos, né, eu também gosto de dar a seguinte informação. Viga de concreto armado. Ó. Então, tipo de elemento estrutural, viga. Viga de concreto armado. A viga de concreto armado, ela é calculada, dimensionada e detalhada pela norma brasileira 6118 de 2014. O módulo de viga de madeira é calculada e verificada pela 7190, também norma brasileira.
O módulo de pilar de concreto armado, seja ele retangular ou circular, calculado, dimensionado e detalhado pela ABNT-NBR 6118, que é a nossa norma de concreto. O pilar de seção mista, esse já é calculado pela norma europeia, a Eurocode 3 e 4, calculado, dimensionado e detalhado pela norma europeia. Em tipo de elemento estrutural, nós vamos ter também um outro perfil que não é módulo. Este aqui, ó, chamado tirante, não é módulo, é recurso. Qualquer versão que você compre do seu software vai vir com o tirante. Aliás, o tirante talvez seja o perfil que mais dê erro no início do trabalho com o software, né? Para quem não está acostumado a trabalhar inicialmente com o software, o erro no contraventamento, o erro no tirante, o perfil não está contraventado, e são erros que ocorrem muito, principalmente para quem inicia o trabalho com o software. Eu vou falar de tirante, né, em particular com vocês, para evitar que vocês sofram com esses tipos de erro, tá? Tirante dá muito erro. O tirante ele tem, para você ter uma ideia, uma série de erros já catalogados e como corrigir. Depois eu vou passar aonde está lá no nosso portal do usuário a série de erros do perfil de tirante. Por último, nós temos o tipo de elemento estrutural genérico. Na verdade, ele recebe este nome de genérico porque nessa série de materiais, uma dessas séries de materiais, aliás, a última que está aqui no meu canto direito, é um perfil de seção e material genérico. Então, este perfilzinho genérico dá nome aos elementos estruturais que fazem parte dessa opção. Mas você não tem só material genérico. Você tem o perfil de aço laminado. Uma vez que você seleciona o perfil de aço laminado, ele te traz as opções de perfil de aço laminado. Você tem o perfil de aço soldado e as opções para se trabalhar com perfil de aço soldado. Ó. Nós temos os perfis dobrados. Os dobrados talvez seja o que mais opção tem, né? Perfil tubular, perfil C, sem enrijecido, tá bom? Nós temos aí o módulo de madeira. Perfil de madeira também é módulo. Nós temos o perfil de alumínio extrudado, também é módulo. Aliás, o alumínio extrudado, ele tem um perfil com essas geometrias e ele traz ainda uma outra opção chamada seção especial. Então, para quem tem um módulo de alumínio, pode trabalhar com perfis previamente cadastrados ou pode trabalhar com um perfil de seção especial qualquer, basta ele introduzir esse perfil. Então, se eu tenho um módulo de alumínio, ele me dá algumas vantagens, tá? Por exemplo, a de desenhar um perfil de seção qualquer, né? Ó, perfil de seção qualquer. Eu venho aqui, ó. Ele me abre essa janela, então clicando no sinal de mais, ó. E por esta janela, você tem a total possibilidade, ó, de fazer o seu desenho. Ó. Imagina que eu vou criar um perfil Y. Ó. Pronto, tá aqui, ó, perfil Y.
Ah, deixa eu pôr o nome dele, né? E o software me traz aqui, ó, a possibilidade de trabalhar com o perfil Y. Tá bom? Então, ó, nós temos os laminados, ó. Nós temos os dobrados, os soldados, módulo de madeira. Importante dizer, o módulo de madeira calculado e verificado pela 7190. Módulo de alumínio calculado, dimensionado pela norma Eurocode 9. E ainda tem uma barrinha de concreto, tá? Esta barra de concreto é uma barra de seção de concreto. Ela não é módulo, ela é recurso, porém o software não dimensiona ela, tá? O software só vai te dar os esforços que vão chegar nessa barra. Então o software não dimensiona essa barra de concreto. O que o software dimensiona? Os módulos de concreto. Módulo de pilar e módulo de viga. Também é importante dizer que o software não dimensiona o perfil genérico, ele só dá os esforços do perfil genérico. Tá? Dimensionar a seção do perfil genérico, ele não dimensiona. Porque, aliás, você que cadastra a seção do perfil genérico. Eu vou escolher um perfil para começar o meu trabalho. Eu vou escolher um perfil de aço laminado. Vou pegar aqui um perfil I. O software chama o perfil I de duplo T, que é uma tradução, né, de português de Portugal. O pessoal lá de Portugal chama o perfil I de duplo T. E veja que ele já traz até, ó, a minha série de perfis, ó. A série I, que tem lá o W150 por 13, o 310, assim sucessivamente, ó. Você também tem os H, onde você vai ter o HP, ó, que são perfis, né, mais utilizados no Brasil, principalmente quem trabalha com perfil I. Então eu vou pegar aqui, ó, o I 150 por 13. Então eu escolhi o perfil que eu quero. Agora, uma vez que eu escolhi o perfil que eu quero, eu vou clicar em aceitar. Eu sempre que vou fazer o desenho de uma barra, né? Eu sempre procuro iniciar por esse ponto aqui, ó. Lembrando, eu inicialmente desabilitei o permite cotar, ó. Se você está com o permite cotar habilitado, ele vai te pedir o tamanho da barra. Se o permite cotar está desabilitado, você pode desenhar a sua barra livremente. O que seria livremente? Ó, ponto inicial, próximo ponto. Veja que ele não me está pedindo medida nenhuma. Ó, próximo ponto. Próximo ponto, parece que você está desenhando, ó, polyline. E para finalizar, botão direito do mouse, tá? Então, ó, para desenhar a barra, pega um ponto, parece que você está fazendo polyline no AutoCAD, ó, ponto 1 e vai, ó, desenhando, ó. Pode ir desenhando. Para finalizar, botão direito. Então, ó, eu fiz o desenho dessas barrinhas aqui. Se você errou, né, lembra, eu até já mostrei isso para vocês. E precisa apagar uma barra. Talvez a melhor maneira de você apagar uma barra é apagando o seu nó. Então, eu vou apagar tudo aqui de novo para a gente recapitular o que eu lancei, tá bom? Ó. Então, eu quero apagar uma barra, melhor maneira para apagar uma barra, nó apagar, abre uma janelinha, ó, selecionando os nós, botão direito, ele apaga tudo, tá?
Eu vou desenhar de novo, só para a gente recapitular. Olha só, barra nova. Teoricamente, ele já tem que vir com um W150 por 13 aqui, tá? Teoricamente. Se ele não vem, vem até a nossa opçãozinha de janela descrever, seleciona genérico, laminado, opção duplo T e procura pelo perfil I. Se você não achou o perfil I nas suas bibliotecas, você pode buscar novamente, ó, editar a lista de elementos e busca pelo importação de séries de perfis. Esse perfil W150 por 13, ele está no catálogo Assominas, tá? E aí você importa eles. E aí você tem que visualizar o perfil IW150 por 13. Uma vez que você escolheu o perfil, tá? Ó, uma vez que você escolheu o perfil, aceita. Volto a repetir. Eu estou desenhando com o permite cotar ao introduzir cada elemento desabilitado. Como ele está desabilitado, ele permite, ó, que eu pegue um ponto e desenhe da maneira que eu quero, sem me preocupar em colocar medidas inicialmente, ó. Então eu estou fazendo esse desenho aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós e 6 barras. Ele me permitiu desenhar dessa maneira, por quê? Porque o permite cotar está desabilitado. Se o permite cotar estivesse habilitado, olha o que aconteceria. Ele ia me pedir as dimensões na hora de desenhar, ó, barra nova, habilito permite cotar. Com o permite cotar habilitado, olha como é que você vai desenhar. Eu pego o ponto inicial. Quando eu der o próximo ponto, ele me abre uma janelinha pedindo comprimento. Veja que o comprimento é em metros. Então, imagina que eu vou fazer um mezanino de 5. Confirmo. Continuo desenhando, ó, outro ponto por 5 por 5, ó. Agora eu coloquei medidas. Tem 5 por 5 por 5. Ele me permite colocar as medidas, porque o permitir cotar está habilitado. Então, você viu a diferença? Ó? Esse é o permite cotar. E agora sem o permite cotar, ó. Ponto 1, ó, já não me pede nenhum tipo de medida, ó. Ponto 2, ponto 3, ó. E assim eu desenho livremente até meu último ponto. Confirmo com o botão direito, tá? Eu fiz dessa maneira principalmente para mostrar para vocês que existe um recurso que vai permitir que eu cote as minhas barras pelo menu de cotas. Ali no meu ponto superior, lá no meu menu superior, eu tenho o menu planos e uma opção de lançamento de cotas. O permite cotar é uma opção interessante, mas principalmente quando a quando a estrutura é ortogonal. Quando a estrutura não é ortogonal, aí nós preferimos desenhar de uma maneira mais livre
e utilizar o recurso de cotas, tá? Então, só recapitulando, eu fiz o desenho com a opção permite cotar ao introduzir desabilitada. Então, ó, esse desenho que eu fiz aqui, ó, ele não tem nenhuma dimensão pré-definida por enquanto. Por quê? Porque eu desenhei com o permite cotar desabilitado. Uma vez que eu desenhei com o permite cotar desabilitado, para definir o tamanho das minhas barras, eu vou inserir as cotas entre as linhas de referência. Uma vez que eu colocar as cotas entre as linhas de referência, as barras que estão entre essas linhas vão ficar no comprimento dessas cotas. Olha como é simples. Vou utilizar o menu Planos. E lá no menu Planos, eu encontro a opção Cotas. Então, eu vou entrar em Planos, Cotas. Ao entrar em plano Cotas, sempre que você abrir pela primeira vez um menu do software CIP 3D, pode ser que ele te apresente a barrinha de ferramenta desta maneira aqui. Ou seja, uma barrinha ao qual a visualização dela é chamada de horizontal. E ele traz esse botãozinho aqui, ó, que parece um coraçãozinho, ao qual você pode, ó, alterar a visualização, tá? Então, só para recapitular, eu fui no menu Planos, Cotas, ele me abriu essa barrinha de ferramentas, e por este íconezinho aqui, eu tenho a possibilidade de alterar a configuração da visualização, visualizando de maneira vertical ou de maneira horizontal. Inicialmente, no nosso treinamento, eu vou deixar com a visualização vertical, para ficar mais fácil de você ler o recurso que eu estou utilizando. No menu de cotas, eu vou clicar em acrescentar, porque eu vou acrescentar as distâncias entre as barras laranjinhas e essa distância vai cotar, vai colocar também o comprimento das minhas barras. Só para vocês saberem, o nosso galpão aqui, ele vai seguir mais ou menos as dimensões do galpão que a gente tem lá no livro do curso prático interativo. Quais dimensões são? O pilar tem 5 de altura e o vão tem 20 metros de comprimento, sendo 10 e 10, tá? A treliça ela vai ter acho que 1,80 na altura da cumieira e 80 centímetros na altura ali final dela, tá? E eu vou acrescentar então essas medidas, ó. Acrescentar. Lembrando, o software é em metros, então as medidas que nós vamos colocar aqui são em metros. Vamos colocar primeiramente o vão de 20 metros, só que eu vou colocar 10 e 10. Então, ó, distância entre linhas 10 metros. Pode deixar cota genérica habilitada e clica em aceitar. Então, eu terei 10 metros desta linha mais à esquerda. Então, paro o cursor do mouse e clico nela até a linha mais ao centro, ó. Paro o cursor em cima dela e clico. Agora ela tem 10 metros, ó. E vou fazer a mesma coisa, ó. Desta central, ou poderia começar por essa, tanto faz, ó. Desta para esta. Ambas agora, a distância entre essas linhas paralelas do eixo Z é de 10 metros.
Para retornar para a janela anterior, botão direito do mouse, e eu vou começar a colocar as alturas. Primeira altura que eu vou colocar, 5 metros, que vai ser a altura dos pilares. Aceito. 5 metros vai ser desta última linha do eixo Z, a linha mais abaixo, para o cursor do mouse clico, até a próxima acima. Agora ela tem 5 metros. Próxima medida. A próxima medida será uma decimal. O software, ele não aceita vírgula, ele só aceita ponto. Então, imagina que eu vou pôr 80 de altura, então é 0,80. Se eu usar vírgula, o software reclama. Ele dá esta mensagem aqui, ó. Se der essa mensagem, você digitou usando a vírgula. Você tem que digitar usando o ponto, ó, 0,80. Aceito. É 0,80 daqui até aqui. E a última medida é 1 metro de altura. Então, botão direito, 1 metro, aceito, daqui até aqui. Estas são as medidas do nosso galpão, inicialmente aqui como exemplo, para a gente trabalhar. Ó. 5 de altura deste nó a este nó, 0,8 deste nó a este nó, 1 metro daqui até aqui e 10 de vão, tá bom? Eu usei esse recurso, pessoal, principalmente por causa da inclinação da minha água. Para desenhar com essa inclinação aí, eu precisaria ter calculado a inclinação. Então fica mais fácil eu colocar o quê? A distância entre as barras, uma vez que eu sei o tamanho das distâncias. E essa inclinação, o software calcula para mim a partir dessa distância. Então, por isso que eu iniciei sem o permite cotar habilitado.